as mudanças do controle social ou dos controles sociais, mas precisamente o controle social de cada instituição. E com o passar do tempo, até porque é temporal geralmente muitos controles sociais, há uma ruptura com o antigo controle e se cria um novo, até porque muitas instituições têm que se moldarem de acordo com os deslocamentos históricos, com as mudanças históricas, com as mudanças na sociedade. E aí que temos um grande imbróglio, um grande problema, celeuma, que as pessoas que estavam acostumadas a uma ideia, a um tipo de controle social, não conseguem absorver, admitir o novo controle social, que em correlação ao outro parece ser mais brando, menos austero, menos severo. Eu cito um exemplo social. Em 1920, 1930, as mulheres usavam saias. Em 1970, 80, as mulheres começaram a utilizar, já com bastante força, antes mesmo dessas décadas, calça. Aquelas que foram educadas lá no início a usar saias, dificilmente se acostumaram a usar saia, mesmo provando, não gostaram. Eu posso até citar o exemplo da minha própria avó, que nasceu com saia praticamente, quer dizer, cresceu ali com saia e foi até a morte. No entanto, as próprias amigas delas, algumas mudaram para calça. Minha avó nunca usou calça comprida. Isso estava tanto na sociedade como na igreja católica. As mulheres não poderiam usar calça. Já foi proibido, é só estudar a história da igreja católica. Não poderiam usar maquiagem, não poderiam usar batom, não poderiam usar roupa curta, com decote, e por aí em diante. E as normas de uso e costumes. Isso estava atrelado à sociedade em que eles viviam na época. Com o passar do tempo, mudou-se. A mulher agora usa calça, a mulher agora corta o cabelo, também não podia. E a igreja vai aos poucos cedendo, ao ponto de hoje em dia, para a igreja católica, não tem mais pecado em uma mulher usar calça, ou erro. Não tem mais erro em a mulher utilizar batom, maquiagem, ou cortar o cabelo. E isso é um processo natural que aconteceu com o mundo protestante, com todas as derivações desse mundo protestante, desse grupo protestante, variados segmentos. Como eu estava dizendo, as pessoas que são mais antigas ou que foram educadas de uma outra forma, elas não conseguem aceitar, ficar resignadas a uma nova configuração de modelo padrão. Então, naturalmente, vem a crítica. Só que, veja bem, eu, como pessoa, entendo o lado dessas pessoas que tiveram uma educação equivocada às vezes, ou mais austera, severa, tendo, se a gente parar para analisar, alguns benefícios. Por exemplo, as gerações passadas, nossos avós, tinha-se tanto respeito ao ponto de nossos avós, como foi o caso dos meus avós, eles não se separaram. Meu avô e minha avó duraram casados 62 anos, comemoraram bodas de diamante. Hoje em dia, nós encontramos pessoas que não são dessa geração, de quase 100 anos atrás, ou de 100 anos atrás, de um século atrás. Se nós encontrarmos pessoas com 30, 40 anos de casamento, é muito. A moda hoje em dia, do pessoal mais novo da minha idade, até 30 anos, é o quê? Casar hoje, ficar 1, 2, 3 anos, olhe lá, se separar, às vezes fica meses. Então, eles foram criados naquela rigidez que eles tinham que trabalhar, tinha que ser homem de família, tinha que ser mulher de família, a mulher ficava em casa trabalhando, fazendo as tarefas domésticas, o homem saía para trabalhar, para trazer o alimento para casa. Tinha um malefício, parecia ser a escravidão da mulher estar subjugada ao marido, aquela coisa toda, aí que vem o movimento feminista que quebra tudo isso. Mas a benesse disso é que, por exemplo, se tinha família, se tinha pai e mãe presentes. Há muitos que vão dizer, mas nem sempre presente. Alguns, eu creio que tem muito mais pessoas presentes do que odiernamente, atualmente.
poucos eram ausentes. Porque o pensamento é o seguinte: nós vamos nos unir, vamos se juntar, vamos fazer uma família. O meu avô disse para minha avó: vamos ficar velhos nós dois. E ele teve os outros filhos, teve problemas. Talvez não deu tanto carinho assim para os filhos, mas só que proveu os filhos, educou os filhos de alguma forma e não deixou eles desamparados de alguma forma. Eu digo os dois, meus dois avós. E hoje em dia o que você vê? Eu já tenho um exemplo da minha própria família, meus próprios pais. Meu pai fez eu, não quis saber, depois voltou com a mãe, ficou lá 2 anos, depois não quis saber, mãe nunca mais. Não casou, não quis casar porque era solteiro. Arranjou outra mulher e casou com ela e está lá. Mas quer dizer, não gostou, não sei o que deu certo, não deu certo, só largou fora. Agora, as gerações passadas, eles eram muito mais resistentes a qualquer problema, a qualquer aflição no matrimônio. Eles não trocavam a esposa ou não faziam, como hoje é bastante feito, ruptura do casamento só porque a mulher ficou mais feia, ou porque houve uma briga feia, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. É claro que existiam, não estou sendo ignorante dessa parte, gente que separava naquela época, que era bem moderninho, vamos dizer assim, e que era bem liberal. É óbvio que existia, só que não existia com tanta volúpia assim, ou com tanto volume assim. Então, tinha o pró e o contra. E esses não conseguem aceitar, por exemplo, a menina que vai ter coito com o menino, né, que vai coabitar com o menino antes de casar, ou em casa. Fim do mundo. Isso numa época, talvez dos anos 1990, 2000, porque hoje até mudou. Hoje em dia já faz muito mais diferente ou pior. Eu já junto mesmo em pouco tempo. A mãe já cede, ela quer ficar aqui, já tem uma casa aqui. Já teve uma mudança nessa questão. Mas, contudo, todavia, tem aqueles que são os mais resistentes a isso. E dentro da igreja, é a mesma configuração. Só para vocês terem uma ideia, uma igreja que foi liderada por um homem que vem a ser avô é uma coisa, uma igreja que vem a ser liderada por um filho ou por uma filha é uma outra, e uma igreja liderada por um neto ou uma neta que for é outra, por conta das diferenças das gerações. O pai, ele vai ser sempre mais conservador que o filho. Só que vai chegar um determinado momento que o filho vai convencer o pai a não ser tão conservador assim, vai abrir brechas. E desse mesmo modo acontece para as próximas gerações. Aí vem o neto, que na realidade seria ali o filho do filho, e vai vindo, e cada vez a tendência é mudar. Dificilmente se permanece um uso e costumes ou uma tradição, dificilmente. Foi o que aconteceu nas outras igrejas, foi morrendo os cabeças, os antigos, foi vindo novas pessoas, e muitos, aquele temor que viesse pessoas de fora comandar e mudar, na realidade, os próprios da família, e que vieram e que mudaram, e que abalaram tudo. E o povo fica incomodado, fica incomodado porque se apegaram ao homem, porque se deixaram controlar por homem. E isso é a prova que era um controle humano, não era um controle social de Deus, não era um agir do Senhor. E até o próprio Deus, se a gente parar para analisar, ele tratou a humanidade de várias formas. Nós temos até a crença na escatologia da dispensação. Então, cada dispensação é uma norma, um modo de Deus trabalhar com a humanidade. Foi assim com Adão, depois foi com Moisés, depois foi com os profetas, depois em Cristo, com a igreja. E vem a chegar o tempo presente e depois o tratamento ainda, são no mínimo 7 dispensações, com aqueles que vão ficar e aqueles que vão subir. Então, veja bem, o controle social ele tem que ser largado fora com toda certeza, humano. Nós só podemos deixar sobre nós que se exerça o controle social o divino de Deus. Mas isso é o Espírito Santo que faz, convence o homem do pecado, do erro e consola o ser humano. E aquele que é controlado pelo Espírito Santo, ele não se conforma com as mudanças do mundo, não cede às pressões do mundo, ele é contrário às mudanças humanas, ele é contra a hipocrisia, e aquilo que Deus quer que mude, que se amolde, se encaixe de acordo com a vontade do Senhor, a pessoa vai fazendo.
porque vai seguindo o Espírito Santo. Então, essa questão das mudanças dos controles sociais, fazendo a diferença do controle social dos homens, ou do mundo terreno, do mundo espiritual, a grande diferença é o seguinte: você que está sendo controlado pelo Espírito Santo, você absorve tudo, você não questiona, você segue, não de uma maneira cega também, porque o próprio Deus manda examinar tudo, manda provar os Espíritos, para ver se é o Espírito Santo mesmo de Deus, e eu já digo de antemão, o Espírito de Deus vai te levar a caminhos bons, não vai te levar a caminhos ruins, não vai te fazer perder a sanidade mental, que é tudo com equilíbrio. Agora, aquilo que faz perder a sanidade mental, perder o teu tempo, perder a tua vida, não daquele modo que Cristo disse que aquele que perder essa vida encontrará a outra. Não. É no sentido de perder literalmente mesmo, numa cegueira, num fanatismo, numa alienação, e morrer com aquela loucura, uma vez católico para sempre católico, uma vez IPDiano, ou da IPDA sempre IPDiano, uma vez assembleariano para sempre assembleariano. Nós temos que ser uma vez cristão para sempre cristão. É isso. Para encerrar o papo, eu não consigo conceber a ideia dessa aflição toda das pessoas, ou desse conflito entre os conservadores e os liberais, quando há essa mudança do controle social que é inerente exatamente à própria condição humana, que vai evoluindo com o passar do tempo, que vai pensando de uma maneira um pouco diferente, e que também tem os controles internos que ali estão ou podem estar, como a mídia, como os jornais, como qualquer outro tipo de meio pode ali interferir. A pessoa que tem Deus, ela entende, ela separa, ela não fica naquela picuinha ad eterna. Estou lá na instituição tal, a instituição tal não está seguindo aquilo que me agrada, o que o Espírito de Deus me toca que seja de Deus. Eu pego e saio e pronto, rompo com aquilo. Eu não vou ficar ali atrasado, ou atrasando a vida dos outros e criando contenda e criando atrito, falando besteira, condenando os outros, dizendo, tu és um divisor porque você abriu uma igreja, ou você é um contraditório porque não segue o que aquele líder falou. Você tem que seguir aquilo que Cristo falou e pronto. Ok? Próximo vídeo, quinta parte última do controle social da religião e os entraves, os pormenores, as problemáticas em torno disso que nós estamos falando aqui.